Eis que esta semana recebo de um dos inscritos aqui do canal um link muito interessante de uma candidata do Partido Novo que diz que o movimento Escola Sem Partido é um movimento histérico. Quanta novidade nesse Partido Novo! Os links dos artigos que eu li para fazer esse vídeo para vocês vão estar aqui nos comentários, se vocês quiserem ler na íntegra. E vamos ao título do artigo, que diz o seguinte: primeira candidata a prefeito do Novo, Carmen Migueles, critica a escola sem partido. Histeria ímpar. É um movimento histérico, segundo a candidata do Partido Novo. Até hoje, a candidata mais votada pelo Partido Novo, com quase 40 mil votos, Carmen Migueles, afirmou que o debate em torno do Escola Sem Partido ajuda a desviar o foco de problemas mais importantes. O que poderia ser mais importante do que o método de ensino que está sendo utilizado no nosso país, que basicamente prega a doutrinação como uma coisa normal? Porque para quem não leu os livros do Paulo Freire, eu já li alguns, não li todos, porque realmente são muito chatos e são muitos livros, mas ele se repete. Basicamente, para Paulo Freire, educar é doutrinar, sim, é isso que diz nos livros dele. Mas a candidata pelo Partido Novo, que quer trazer uma nova política, as novidades, só que não, porque tem alguns, eu vou ter que fazer uma salvaguarda aqui, tem alguns candidatos do Partido Novo, como por exemplo o Marcel Van Hatten, gosto muito do Marcel Van Hatten, mas a imensa maioria do que eu vi de candidatos do Partido Novo falando por aí são mais do mesmo, de novo não tem nada. Aí eu fui atrás da onde é que tinha saído esses argumentos, que eu vou ler para vocês, e cheguei até o post no Facebook. Basicamente é o seguinte: há um tempo atrás, o Bernardo Kister fez um vídeo sensacional sobre essa história do Partido Novo ficar apoiando a agenda globalista da ONU, que é sim um órgão globalista, comunista, fascista, todos esses istas, porque ainda infelizmente tem gente que acha que a ONU é uma coisa legalzinha, mas não é. E aí eu cheguei no post dela respondendo o Bernardo Kister, e ela começou a falar também, além desse assunto, que eu não vou entrar no mérito, assistam o vídeo do Bernardo, vou deixar o link aqui para vocês também, excelente, mais uma vez preciso dizer, mas ela entrou em outros assuntos. E aí doeu, porque vocês sabem a minha opinião com respeito ao Paulo Freire, mas vamos aos argumentos da moça, senhora no caso. Antes de entrar no assunto de escola sem partido e de educação, eu vou pegar um outro trechinho que eu achei bem interessante, que ela fala sobre ideologia de gênero e diz o seguinte: que a ideologia de gênero, ela tá mandando basicamente o Bernardo Kister estudar isso daí, porque segundo ela, que estudou muito, ideologia de gênero é uma proposta de Engels, originalmente para destruir o capitalismo. Ai, meu Deus, fica difícil. Segue ela dizendo: não tem nada a ver com a defesa de direito das mulheres, pelo menos nisso nós concordamos. É a proposta feita por Engels neste texto clássico de liberar a sexualidade para destruir a família patriarcal e com isso as formas de transmissão de propriedade. Sim, é exatamente isso que diz, mas ela segue dizendo o seguinte: mas o Kister obviamente não tem ideia do que está falando. Poderia começar lendo esse texto do Engels disponível na internet antes de sair falando do que não entende. Vamos fazer um esclarecimento. O livro que ela se refere, porque não é um texto, é um livro, que é esse livro aqui que eu tenho, que eu já li, que eu já falei para vocês várias vezes, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, aqui nesse livro, eles basicamente pregam que a opressão surgiu dentro da família porque o homem é o proprietário de tudo e tem o direito de posse sobre a mulher, e a família é a primeira opressão que existe. Basicamente, é isso que ele fala no livro. Então ela manda o Bernardo Kister procurar um texto na internet, porque ele não estudou, só que o texto não é texto, é livro, e eu acho que ela também não leu. E ela diz que foi aqui que se originou a ideologia de gênero,
Só que não. No caso, a ideologia de gênero se originou no livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, que tem resenha aqui no meu canal, que é de 1990. Ela se inspirou nas ideias de Engels, mas ela, obviamente, não sabe do que está falando, não leu Problemas de Gênero, não leu Engels, e tá mandando os outros estudarem o que ela mesma não estuda. Qualquer semelhança com a esquerda não é mera coincidência. Mas aí ela chega na parte do nosso querido, nosso amado aqui, nós tanto amamos no canal, Paulo Freire. O que ela diz sobre Paulo Freire? Ela diz o seguinte: criou-se no Brasil uma espécie de caça às bruxas de livros proibidos e de heresias como na Idade Média. Parece esquerda, só a impressão de vocês. O que eu disse sobre Paulo Freire? Há valor em algumas de suas propostas pedagógicas. Ponto. Qual proposta pedagógica será que ela pode explicitar? Porque dos livros dele que eu li não se aproveita nada. É puro comunismo, socialismo em forma de pedagogia para doutrinar as pessoas, crianças, adolescentes, anos adiante. Nem tudo o que ele diz tem a ver com sua inclinação política. Tem sim. Tudo que ele diz tem a ver com a sua inclinação política. Recomendo a senhora que releia os livros porque não entendeu o que estava escrito lá. É possível usar pontos positivos de um autor e não usar os negativos, realmente, mas no caso do Paulo Freire ele não tem pontos positivos e eu gostaria que a senhora apontasse quais pontos a senhora acha positivos, porque lá tudo é puro socialismo em forma de pedagogia, como eu já falei. Ela diz o seguinte: um aluno meu de um fundo de investimento faz a sua tese sobre a utilidade das recomendações da pedagogia da autonomia para desenvolver a metodologia de educação de empreendedores para apresentar a investidores. Eu acho que essa pessoa não leu, eu tenho certeza que ela não leu o livro Pedagogia da Autonomia, porque neste livro Pedagogia da Autonomia, eu vou mostrar porque tá aqui, ó, o livro Pedagogia da Autonomia. Eu já li esse livro. Eu imprimi ele assim porque eu não quis gastar o meu dinheiro com essa porcaria e tem disponível na internet em PDF para vocês se quiserem ler também. Nesse livro, ele condena totalmente o empreendedorismo, o individualismo, a competição, o que ele chama de neoliberalismo e o capitalismo. Tá tudo escrito lá. E eu peguei algumas frases de novo. Quem já assistiu algum vídeo meu sobre educação provavelmente já ouviu algumas dessas frases que eu retirei do livro Pedagogia da Autonomia para provar para vocês, por A mais B, que a metodologia de ensino do socioconstrutivismo, que aqui no Brasil tem como principal pensador Paulo Freire, mas não é só ele, tem o Vygotsky, tem o Piaget, tem vários outros pensadores desse mesmo método, que não é um método que foi inventado pelo Paulo Freire, como algumas pessoas acreditam, não foi inventado por ele, mas nesse livro, a educação para ele é sim doutrinar. Vamos aos exemplos, vou ler as frases retiradas do livro. Em nome do respeito que devo aos alunos, não tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. Para Freire, não existe neutralidade na educação. Essa é uma das ideias centrais do livro dele. Eu não tenho como usar Paulo Freire e descartar isso de que não existe neutralidade na educação, porque esse é um dos pilares do pensamento de Paulo Freire. Ele diz também o seguinte: nesse sentido, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Para Paulo Freire, o professor não tem que ensinar apenas a ler, tem que trazer o aluno para a intimidade do seu pensamento, mais uma vez, doutrinação. Não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou relutância a minha maneira de ser e de pensar politicamente. Minha presença de professor, que não pode ser despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença política em si. Então, assim, eu peguei só alguns exemplos, tem mais vários. Não tem como dissociar Paulo Freire de doutrinação política na escola. É impossível, não dá para pegar os pontos positivos, porque não tem ponto positivo em doutrinar aluno na escola. Deu para entender? Agora, qual que é a posição política de Paulo Freire? Se você não sabe que ele é marxista, esquerdista, comunista, socialista, então recomendo que ele leia de novo os livros dele, porque lá ele fala isso mais de uma vez. Continuo bem aberto
a advertência de Marx, a da necessária radicalidade. Antes mesmo de ler Marx, já fazia minhas as suas palavras, já fundava minha radicalidade na defesa dos legítimos direitos humanos. Aqueles direitos tão lindos que terminou em genocídio lá na União Soviética, que a gente sabe. É isto que Paulo Freire defende, o socialismo dentro da sala de aula. Não tem como usar Paulo Freire sem fazer doutrinação ideológica, não tem como dissociar essas duas coisas, porque essa é a ideia central dos livros do autor. Depois ela fala especificamente sobre o projeto de lei Escola Sem Partido, e ela diz o seguinte: não sou a favor da endoutrinação. Ela usa endoutrinação para parecer diferentona, né? Todo mundo fala doutrinação, eu quero falar endoutrinar, tá? A palavra tá certa, mas vocês entenderam. Ela não é a favor da endoutrinação política em sala de aula, mas há uma histeria ímpar produzida por esse movimento que não se constata na prática. Não existe doutrinação na prática. Não tem muito para ter democracia nesse país. Nem tem porrada nas costas. Nem tem gás outro dia, várias vezes. Pra ter democracia nessa merda. E esse povo falando desse merda do Bolsonaro. O Karl Marx estudou economia e também estudou sociologia. Quer nos ensinar a lutar em classe pela ideologia e a mais-valia. Por que é que rico quer permanecer no poder? Porque ele quer garantir a preservação da sua riqueza. Em nenhum momento ele quer dividir a riqueza. Aí tu vê os pobretão falando mal do socialismo. Ela diz que o problema na educação não é esse. Esse debate histérico tirou o foco das questões mais relevantes e não ajuda no desenvolvimento da educação. Qual que é a questão mais relevante do que o método? Por que ninguém quer... De novo, eu tô ficando repetitiva, sim, mas eu quero saber por que ninguém questiona o método, por que tem que ser sócio-construtivismo, por que tem que ser Paulo Freire o patrono da educação, e por que o Novo, que se diz um partido liberal, tem uma candidata que diz no blog dela, o link tá aqui, que Paulo Freire é um grande educador. Esse Novo tá me parecendo mais velho do que a minha avó.